Durante os últimos 200 anos, foram registrados muitos dos casos de pessoas crescendo com animais. Esses indivíduos foram descobertos e muitos deles foram colocados de volta em sociedade. Neste vídeo, iremos mostrar a vocês 10 casos de crianças reais com relatos e fotos reais envolvendo as situações mais bizarras. Mas se você gostou do tema, já deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal para nos ajudar. Vamos nessa! O Garoto Selvagem de Aveyron. Ele foi conhecido como Garoto Selvagem de Aveyron desde que foi descoberto na parte sul da França, em 1800. Os registros históricos dizem que o garoto selvagem foi encontrado com muitas cicatrizes e ele não conseguia falar nada. Ninguém sabia como ou qual o motivo dele ter terminado naquela situação, mas eles descobriram algumas coisas incríveis sobre o garoto. Apelidado de Victor, ele tinha uma capacidade incrível de não sentir frio, como a maioria das pessoas tem, e foi por esta capacidade que o ajudou a permanecer vivo durante os anos na floresta. O Garoto Macaco de Uganda. John Sembunya é conhecido como Garoto Macaco de Uganda. Ele foi descoberto durante o início dos anos 90, quando seu pai e sua mãe foram mortos durante um conflito intertribal. Ele se escondeu na floresta para salvar sua vida. Logo, associou-se a macacos e aprendeu a maneira deles de viver. Ele tinha 4 anos de idade quando isso ocorreu. Pelo tempo que foi encontrado, com 6 anos de idade, a criança sobreviveu comendo raízes e frutos. O garoto estava completamente coberto por cabelo e tinha verminose intestinal grave. Ivan Michukov. Ivan foi uma criança abusada que decidiu fugir quando ele tinha 4 anos de idade. Ele não vivia no país aberto ou região selvagem como outras crianças selvagens. Ao invés, ele permaneceu na cidade para implorar por comida. Ao longo do tempo, os cães nas ruas aprenderam a confiar nele, e este jovem garoto eventualmente se tornou o seu líder. Ele viveu desta forma por 2 anos, antes que alguém percebesse que ele era um sem-teto e o colocou em uma casa pública para crianças. Kamala e Amala. No começo dos anos 1920, havia 2 crianças conhecidas como Amala e Kamala, que foram encontradas na região selvagem por engano. Um pregador as viu e pensou que fossem animais, até que olhou de perto e percebeu que eram 2 garotas que se comportavam de forma selvagem na natureza. Marcos Rodrigues. Marcos era apenas um garoto vivendo em um vilarejo na Espanha, quando seu pai se casou com outra mulher que o maltratava. Com 7 anos, ele foi vendido para um homem para servir como escravo, mas logo o menino acabou abandonado. Ele então viveu com os lobos na floresta, até ser reencontrado 12 anos depois. Um grupo de freiras cuidou do jovem, que voltou a usar suas habilidades de linguagem e conseguiu voltar a uma vida relativamente normal. Marcos está com 77 anos e vive com a ajuda financeira de uma família irlandesa e dá entrevistas sobre a sua vida. E você pode conferir a história dele no filme Entre Lobos, de 2007. O Garoto Leopardo. A Índia foi o lar para uma criança apelidada como Garoto Leopardo. Ele foi encontrado em 1912. Seus salvadores esclareceram a verdade sobre esta criança. Ela foi levada por um leopardo fêmea, que o manteve aproximadamente 5 anos com ela. Os aldeões eventualmente encontraram o garoto e mataram o leopardo e resgataram o jovem. Chandel. O país da Índia é conhecido por muitas coisas, e as crianças selvagens têm sido descobertas em base frequentemente dentro deste país. Chandel era uma criança selvagem recém-descoberta do começo dos anos 70, quando
as pessoas o encontraram, ele estava fora da floresta, vivendo entre os lobos. Ele tinha cabelo emaranhado e as unhas bem afiadas. Calos cobriam suas mãos e joelhos. Ele comia carne crua e sangue. Oksana Malaya. Em 1991, na Ucrânia, uma jovem com o nome de Oksana Malaya foi encontrada vivendo com cães dentro de um canil. Ela infelizmente tinha pais alcoólatras que a deixaram para fora quando ela tinha apenas 3 anos de idade. Ela viveu nesta condição por 6 anos e apenas aprendeu 2 palavras em sua infância, que eram sim e não. O garoto pássaro. Pravá era um garoto de 7 anos de idade que foi descoberto em 2008. Ele estava vivendo na Rússia, dentro de um apartamento onde sua mãe mantinha milhares de pássaros. A mãe de Pravá o tratava como se ele fosse um pássaro. Ela apenas se comunicava com ruídos. Ela não passava sua linguagem para ele. Como resultado, o garoto nunca se desenvolveu completamente. Naturalmente, as autoridades levaram Pravá de sua mãe e o colocaram em uma instituição para cuidados psicológicos. Mariana Chapman. Ela foi sequestrada aos 5 anos de idade e deixada para morrer na floresta. No entanto, a garota sobreviveu. Ela aprendeu a viver com os macacos. Posteriormente, ela foi descoberta nas florestas por alguns caçadores, e eles a venderam a garota para um bordel, mas ela fugiu e terminou vivendo nas ruas. A garota foi então capturada por uma família da máfia, que queria a solicitar aos compradores. Um vizinho ajudou a resgatá-la deste problema. Mais tarde ela encontrou a felicidade e a capacidade de viver como uma pessoa normal. Atualmente ela vive no Reino Unido e escreveu um livro chamado Garota Sem Nome, Girl with No Name, que é um best-seller no Reino Unido. Então, você conhecia alguma dessas histórias? Comente aqui embaixo e não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo para seus amigos. Até a próxima! Tchau!